Na madrugada de 15 de outubro de 57, o Antônio Vilas Boas trabalhava sozinho com o trator na fazenda da família dele em São Francisco de Sales. O som do motor era o único som naquela noite, e aí ele viu uma luz vermelha intensa cruzando o céu. Aconteceu algo com o Vilas Boas. Isso é fato. A história do Vilas Boas, falar que é mentira, aí você tá colocando o relato de uma pessoa que sofreu um abuso de alguma parte, né, seja ele qual for, você tá colocando ele no lixo. Pesquisador americano chamado Rich Reynolds, ele ouviu do Bosko Nedeljkovic histórias perturbadoras, na opinião dele, né, sobre experimentos conduzidos no Brasil e na Argentina. O Nedeljkovic, ele não apresentou documentação convincente, assim, robusta, né? Apenas relatos. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ofereceu um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz testes, organizações, abduções, safadezas e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá de Jabuticaboas, Gustavo Cordaccione, o agricultor de Jabuticabal. Como estás? Eu estou indo semear as estrelas. Que bonito, que chique, que bonito isso que você disse. É que tem a ver com o episódio, né? Exatamente, Tem exatamente. E lá de Taubantônio, Eduardo Oliveira, o soldado russo de Taubaté. Como estás? Mais um encontro no paraíso. Pra gente não usar outro termo. Encontro no paraíso. Agora é a hora que a gente começa a chamar a Fátima Bernardes. Fazer um encontro aqui com a gente. Eu disse encontro pra gente não usar uma outra terminologia aí que possa vir a confundir o nosso ouvinte. Podia falar coito. Tá certo. Mais um encoito do paraíso. Começamos bem. Meus caros, episódiozinho pra dar continuidade. Não era a intenção, né? Quando a gente gravou o episódio com o Fábio Ramalho, não era a intenção a gente fazer uma parte 2. Isso nem é uma parte 2. Mas deu vontade. A gente pegou e falou, pô, vamos falar do Vilas Boas? A gente nunca falou dele. Vamos falar dele? Tava lá, né? Tava lá, né? E a história, né, do filme do Fábio Ramalho, muito legal. E a gente falou, pô, vamos agora contar a história do Vilas Boas pro pessoal. Só que colocaremos alguns elementos a mais, do jeito que a gente gosta, tá? Então por isso que estamos vindo aí com um episódio de Vilas Boas. E, como de costume, antes de começar o episódio, fazendo aqueles convites rápidos para você dessa maneira, na velocidade da luz, tal qual foi Vilas Boas, para mandar o seu filho às estrelas. ETXP, dia 21 e 22 de novembro, tá chegando. Você pode adquirir o ingresso no link abaixo aqui no post. Quer fazer parte do nosso grupo de apoiadores? O link também está abaixo. Venha fazer parte do melhor grupo de apoiadores da ufologia nacional. Ruído Oficial, o livro que você consegue ouvir todo tipo de ruído que a CIA causou para a ufologia, escrito por nosso grande Gustavo Cordaccione. O link está na descrição. Siga Edição Cosmos para não perder nenhuma novidade. Vamos então ao nosso episódio sobre Antônio Vilas Boas e um cara russo que quis causar um probleminha.
Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Em 1957, no interior de Minas Gerais, o Brasil ainda era um país rural, de estradas de terra e noites escuras. A televisão mal chegara às capitais e nas fazendas o mundo parecia seguir outro ritmo. Foi nesse cenário de simplicidade que um jovem agricultor de 23 anos, Antônio Vilas Boas, teve a experiência que mudaria a história da ufologia e talvez, sem saber, tornaria-se também personagem involuntário de um experimento maior, conduzido nas sombras da Guerra Fria. Essa é a história do primeiro caso moderno de abdução alienígena e da suspeita de que ele pode ter sido fabricado. Bom, vamos do começo então, vamos começar com aquilo que todo mundo já conhece e aí a gente vai para o elemento contato, né? Aquele diferencial que a gente traz para as histórias que a gente conta. Na madrugada de 15 de outubro de 57, o Antônio Vilas Boas trabalhava sozinho com o trator na fazenda da família dele em São Francisco de Sales. O ar era quente, úmido, o som do motor era o único som naquela noite, e aí ele viu uma luz vermelha intensa cruzando o céu. A princípio ele pensou que era uma estrela, mas como ela se movia de um modo estranho, ele percebeu que não era, né? Aquilo subia, descia, seguia o trator, e aí ele parou a máquina e a luz se aproximou, e à medida em que ela se aproximava, ela crescia e tomou a forma de um objeto meio ovalado, com uma cúpula e 3 hastes que desceram até tocar o solo. Girava lentamente com uma claridade branca e azulada. Ele ficou assustado, claro, né, tentou fugir, mas alguma coisa parecia que o prendia próximo àquele lugar. E ele sentiu o corpo pesado, as pernas ficaram imóveis, e aí 3 figuras pequenas saíram da nave, 3 humanoides vestindo macacões justos, capacetes brilhantes e botas grossas. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura. As mãos tinham luvas e eles se comunicavam por sons metálicos agudos. O Antônio então foi agarrado pelos braços por esses seres, foi levado em direção ao objeto. Ele sentiu um cheiro de ozônio e uma sensação de torpor, como se o sangue dele estivesse sendo puxado da cabeça. E ele fosse... Como é que você sabe qual que é o cheiro de ozônio pra você Cara, eu ia falar escrever isso, né, velho? Ah, é aquele cheiro antes da chuva. É mesmo? É mesmo. Aquilo lá é cheiro de ozônio. Eu já vi que a minha irmã, ela tem uma mania que ela pega e fala assim, principalmente quando chega essa época do final do ano, né? Porque é esse cheiro do ozônio, né? Que aparece por conta, acho que da época, né? Que é o cheiro da terra molhada que a gente fala? Ali existe uma substância que vem do solo quando a chuva já caiu, né? Que a grama libera e tal. Mas existe também o cheiro de ozônio antes da chuva, porque a atividade elétrica na atmosfera recombina os átomos de oxigênio. Então existe o gás oxigênio, o O2, né? O oxigênio molecular. E a atividade elétrica, ela recombina os átomos de oxigênio na forma de ozônio, que é uma molécula com 3 camadas... com 3 camadas, olha a cebola. Com 3 átomos de oxigênio, O3. E aí a gente sente esse cheiro, então, antes da tempestade. Então esse é o cheiro de ozônio. Ciência, a gente vê por aqui. Então agora eu sei que é o cheiro da chuva. O cheiro da chuva. É de ozônio. Muito bom.
Lembra aquela música do Vitor e Léo? Cheiro de terra. Não, não é do Vitor e Léo, é do Sandy Júnior, né? Era uma vez uma casinha no meio do... Ah, eu lembro, tinha... uma casinha no meio cheiro do... de terra molhada, olha, é da novela. Ah lá, ó, não, mas uma casinha no meio do nada. Essa é Vilas Boas. É a música do Antônio Vilas Boas, cara! Mas tem uma outra da Ivete Sangalo também, que fala desse caso. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja eu sou o sol. Eu sou o sol. Na verdade, isso daí é a música Não é um de sol, Fátima. né, velho? Não é um sol. Aquilo ali é um grande, gigantesco OVNI emanando luz, né? Passou a chuva, desceu, veio 3 ET anão ali de 1,5 m, pegaram ele e o resto... O resto é censurado, né? É, mas a gente vai descensurar já já. Enfim, depois dessa divagação, seguindo aqui com a história, esses seres então pegaram o Vilas Boas e ele teve essa sensação então do cheiro de ozônio e esse torpor, como se ele tivesse... como se o sangue dele estivesse descendo da cabeça e ele começasse a perder os sentidos. E aí dentro da nave, então, tudo tinha uma forma curva, tudo era metálico, frio, todas as superfícies eram frias, as paredes tinham um zumbido constante que ele não sabia de onde vinha. E ali, então, esses seres despiram aquele jovem, um líquido espesso, translúcido, foi espalhado pelo corpo dele com uma esponja. E aí ele pensou que fosse algum tipo de desinfetante para limpar ali a pele dele, enfim. Depois, um tubo metálico foi colocado no queixo dele e ali tiraram sangue. E aí, então, depois dessa experiência inicial dentro da nave, os seres saem e naquele recinto onde ele estava entra uma mulher. Uma mulher de olhos grandes, amendoados, pele pálida, cabelos loiros, quase brancos. Essa mulher se aproximou dele em silêncio e o que o Vilas Boas descreve em seguida, de uma forma muito desconfortável, inclusive, foi um ato sexual rápido e mecânico no qual ela parecia simplesmente cumprir uma função. Não tinha nenhum tipo de interesse, fosse realmente de prazer físico. Sentimental, né? Não tinha nenhum interesse sentimental ou simplesmente de prazer físico com ele. Era simplesmente pelo ato em si. Depois ela apontou para a própria barriga, né, para o ventre, e apontou para o céu. E aí eu acho que esse é um dos momentos mais famosos aí do caso todo. É do tipo... ele entendeu, né? Algo do tipo, olha, o filho vai ficar lá, você aqui, né? E eu, azar. E aí depois, então, ele foi deixado sozinho naquele recinto. Os seres voltam, o vestem novamente, abrem a escotilha, colocam ele para fora e voltam para a nave. A nave sobe e desaparece. E aí isso terminou por volta das 4 horas da manhã. E aí ele volta para casa tonto, nauseado, suando frio, né? E com muita poeira ali de quando ele foi colocado para fora da nave. Basicamente, assim, se a gente for resumir muito o caso do Vilas Boas, a experiência que ele teve, a gente vai ver que tem mais coisa aí, mas resumindo bastante a experiência que ele relatou, é isso. É o primeiro caso de abdução da história moderna, da ufologia. Ah, Eduardo, tem o Barney Hill. Tem, mas isso veio depois. Aí já foi anos 60. Esse caso é anterior aos casos de abdução mais famosos dos Estados Unidos e aconteceu no interior de Minas Gerais. E até por conta dessa característica da época onde foi e do lugar onde foi, que ele é mais polêmico do que o do Barney Hill. Porque o Barney Hill você tem uma... Se esse caso tivesse acontecido nos Estados Unidos, ele era muito mais considerado, né? Com certeza. Apesar de que parece que lá fora consideram o caso do Vilas Boas mais do que a gente aqui, tá? Sim. O pessoal considera ele
Considero ele pra caramba. Pelo que eu vejo, assim, os casos brasileiros que são... que mais vem à mente o pessoal que gosta de ufologia de fora do Brasil é Operação Prato, Varginha e o caso Vilas Boas. Exatamente. Os mais citados. Até aproveitando aí dessa que a gente tá falando, né, de lá de fora, a gente tem sabido, né, usando aí o português, não sei se chulo ou não, dessa casuística ufológica brasileira, como ela é vista lá fora, porque a gente tem tido muito contato com o pessoal lá de fora. Se você não sabe do que estamos falando, acho que tá na hora de você seguir o nosso YouTube e ver as entrevistas que a gente fez lá. Sim. Inclusive entrevista com denunciante da Força Aérea Americana. Sim. Tá? Sim. Então, se você não viu isso, por favor... Temos 3 entrevistas internacionais lá na nossa página no YouTube. Tem com o Steve Mera, que é um pesquisador paranormal, com o Jeff Nuccetelli e com o Tom Vernon, que é mais recente. E a primeira que foi com o Chris Albeck, que é pesquisador também e coautor junto com o Valê de um livro, né? Então tem pelo menos 6 horas de entrevista internacional já lá no YouTube para você ver. Exatamente. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês teve um lance antes, né? Então, é o que eu ia falar aqui agora. O Vilas Boas, antes, é aí que vem o ponto de que o caso dele, ou ele é ufológico, ou a galera já estava estudando ele, sabe? Parece que no começo do mês, ele teve um avistamento. O caso do Vilas Boas, a gente tem que lembrar que aconteceu em outubro, né? Em outubro de 1957. No começo do mês, ele teve um avistamento. Depois, 2 dias antes de acontecer o caso com ele, ele e o irmão dele tiveram uma experiência no quarto, onde o Vilas Boas viu uma luz e aí ele chamou o irmão dele não deu bola. E aí, nesse processo, ele pegou, bateu a janela, o irmão dele foi ver o que estava acontecendo. E realmente, eles viram lá umas luzes que ficaram rodando. Inclusive, isso é meio que representado no filme do Filho das Estrelas. Tem uma cena semelhante a esse momento aí. E aí, 2 dias depois desse avistamento, tem o caso Vilas Boas do jeito que a gente conhece, né? Então, o caso dele não é somente... a abdução, né? Tem o contato no céu, tem as luzes dentro de casa. E ele não viu sozinho, né? Então, isso é muito louco, porque a gente conversando com o Steve Mera, né? Ele fala sobre isso, né? Que casos coisas que são consideradas como fenômenos poltergeist são comuns de ser relatados em casos de avistamentos ufológicos. Então, assim, que um avistamento ufológico, ou uma experiência ufológica, digamos assim, não raro elas vêm acompanhadas de algum outro fenômeno que é associado a poltergeist. Eu lembro daquele caso, eu já citei ele aqui, do poltergeist de Enfield, na Inglaterra. Até o... Como é que é o nome daquele filme da família Warren lá? Do casal Warren? Invocação do Mal? Invocação do Mal. Isso. O segundo filme, com toneladas de liberdade criativa, né? Se você assistir os filmes do Invocação do Mal achando que é um documentário a respeito da história dos irmãos Warren, cuidado. Né? Mas o 2, o segundo filme, é baseado nesse caso do poltergeist de Enfield. Era uma família, acho que, se não me engano, era 2 meninas e um menino mais novo, menorzinho, e a mãe solteira. Moravam num bairro popular, assim, lá de região de Enfield, em Londres. E aí começa aquela coisa de fenômeno poltergeist acontecer na casa, né? Bolas de luz. Aliás, a princípio, o fenômeno era objetos se movendo pela casa, né? Coisas assim, sendo até atacadas contra as crianças, e uma das meninas acabava de vez em quando, tipo,
quase como se estivesse sendo possuída por algum espírito, alguma coisa. Em determinado momento começa a aparecer orbes dentro de casa, né? Bolas de luz dentro de casa. Bem tipo, igualzinho o lance do filme do Fábio, né? Do Filho das Estrelas. É bem aquilo lá. Sim. E aí tem toda a história, tem a pesquisa que os pesquisadores paranormais fazem lá, todo o desenvolvimento da história dela, que sempre foi associada à questão de poltergeist, né? Paranormal. Nunca associado com ufologia, porque se considera no senso comum, assim, para quem leva esses assuntos a sério, que são coisas separadas. Mas eu vi um documentário de uma das meninas, entrevistando elas, né? E tem uma entrevista antiga já da mãe delas, à época. Uma entrevista feita na época lá. E ela relata lá que, assim, naquele período em que estava acontecendo tudo isso, ela viu uma luz no céu, próximo da casa dela, que veio, passou em cima da casa dela. Não era um disco voador e tal, era uma bola de luz, mas assim, bem grande. Só que na entrevista, a descrição que ela dá, ela diz que ela viu um OVNI, ela usa o termo UFO. Então isso A gente tem no Contatos Imediatos de Terceiro Grau, a gente tem essa relação, né, mano? Tem, até o pessoal, se você pegar aquele livro lá, o Skinwalkers at the Pentagon, foi escrito pelo George Knapp, pelo Jim Lakatsky e pelo Com Kelleher, que os dois eram do A-Tip, né? O Jim Lakatsky era o cara que dirigia o A-Tip, na verdade, o cientista, o físico da NASA, da CIA. Lá no livro eles descrevem muito questão de efeito carona, né? Como pessoas que... Porque o A-Tip, ele foi fazer um período de pesquisas e testes durante muito tempo no Rancho Skinwalker, né? Na época do A-Tip, o Rancho Skinwalker era do Robert Bigelow. Muitos dos caras ali, pesquisadores que se envolveram nessa pesquisa lá no Rancho Skinwalker, depois relataram efeito carona, né? Ou seja, essas coisas acontecendo na casa deles, depois deles se envolverem lá no Rancho Skinwalker. O George Knapp fala isso, o Bigelow, o Jay Stratton, que era da Força Tarefa UAP, que participou do A-Tip também, vários caras falam disso aí. E muitos deles relatam isso aí, tipo, bola de luz, assim, dentro de casa, voando no meio da casa, né? Se você pegar mais antigamente ainda, no livro da Diana Pazuca, se eu não me engano, é o American Cosmic. O American Cosmic. Ela relata um caso de uma freira, não vou lembrar o século específico, mas eu acho que era lá pro século 17, por aí, 16, 17, em que ela era aquelas freiras enclausuradas, né? Elas não saem do convento, só ficam lá. E no quarto dela, ela relata que surgia um anjo, né? Que ela ficava muito assustada, com muito medo, e só que esse anjo, o anjo era o nome que ela dava, porque a descrição dela era uma esfera de luz, né? Uma bola de luz no quarto. Ela conta essa história para a Madre Superiora, duvida dela, tá? Mas vê que ela tá realmente muito assustada, tipo, o medo da menina lá é muito grande, então pelo medo dela, ela considera, eu vou passar a noite lá e vou ficar aí pra você ver que não vai acontecer nada, se acontecer alguma coisa eu tô junto, pá. Aí a Madre Superior vai lá e aparece de novo, mesmo orbe, e as duas se convencem que aquilo era um anjo. Essa questão aí que o Vilas Boas cita, né, de ter visto uma esfera de luz dentro de casa, é muito comum isso estar relacionado com algum avistamento ufológico antes ou depois, uma questão ufológica antes ou depois. E até a gente faz a gente pensar, né? Tipo, o que é questão ufológica, né? Isso aí não é, né? Então... Aí a gente entra nos debates que tá tendo até agora, né? Que a gente... o pessoal tem falado muito, agora tudo é demônio, tudo é anjo. Na verdade, é o debate que demorou muito para se ter, né? O pessoal
não quer misturar as coisas aí e tal, mas é talvez o debate que seja necessário pra gente poder entender um pouco mais o fenômeno, né? Pra poder entender o que tá acontecendo. Quem começou, assim, isso tá sendo encarado agora, porque mais abertamente, né? Mas, assim, se você pegar pra ver, tipo, o Charles Fort já falava isso lá no começo do século XX, depois veio o Valley e o John Keel também, com essa... É que cada um com uma interpretação diferente, né? Mas, enfim, são fenômenos aí. O que o Steve Mera fala na entrevista que ele deu pra gente, que eu acho muito legal... É que ele fala assim, a gente que vai criando caixinha, né? Tipo, tem uma caixa do paranormal, a caixa do espiritual, a caixa do religioso, a caixa do ufológico. Sim. E às vezes você tá estudando um caso paranormal que é a informação que você precisa ou alguma coisa que você precisa para entender melhor aquilo tá na caixinha do ufológico. Né? Então, o que ele fala é pra gente, tipo, colocar tudo numa caixa só pra entender, né? Não que seja tudo a mesma coisa, mas aí, por enquanto, poder entender, tão né? pouco que a gente sabe, o negócio é não separar muitas coisas. A coisas. gente comentou no episódio. Depois, se você entender alguma coisa, você pode até dividir. Filme sobre o caso Vilas Boas mesmo, seria um filme muito curto, porque o caso Vilas Boas, ele é curto. Ele não tem muitos elementos, né? É curioso o que acontece com ele dentro da nave, né? Tudo que acontece antes é um dia normal de um fazendeiro. Né? Um fazendeiro que viu luzes enquanto estava arando o solo, o que mais tem é isso. Cara, tem o... Assim, antes de eu lançar o Ruído Oficial, como eu já falei, eu estava escrevendo um livro, tô ainda, sobre casos do século XIX. O que mais tem é esse tipo de história, cara. De alguém trabalhando na terra, na fazenda, lá no meio do nada. A história mais legal que tem daquelas que eu encontrei por enquanto... só fazendo um parênteses aqui, mas, bom, tô enchendo linguiça, né? Ganha tempo de episódio. Rendendo bloco. Vira corte. Tem um caso que, se eu não me engano, é de 1800 e... a década de 80 do século XIX. 888, por aí. 2 caras que tinham ido pra farra na cidade vizinha, de charrete, né? Charretinha deles lá. Foram lá passar a noite na cidadezinha lá e estavam voltando tipo 6, 7 horas da manhã, já tava meio clareando ali. Tinha chovido demais a noite anterior, então tava tudo cheio de lama, a estrada ali que eles estavam voltando de charrete. Eles notam a descrição é uma nuvem estranha. Isso aí é uma notícia de jornal, essa história. Eu tirei de uma notícia de jornal, foi publicado no jornal lá da cidade na época, no estado do Illinois. E aí eles notam uma nuvem estranha no céu. Parece uma nuvem, assim, textura de nuvem e tal, só que ela se move, né? Ela não fica parada. Como se todas as nuvens estivessem paradas no céu, lentamente indo para um lado e ela vai para o outro, faz manobra e tudo mais. Mas é uma nuvem. Eles dizem que eles veem aquela nuvem, tipo, param a charrete, ficam olhando para aquilo, tentando entender. De repente, aquela nuvem, tipo, mergulha em direção ao chão, assim. Tem um clarão, um barulho muito grande. E aquela nuvem vira um gigante. Vira um ser gigantesco, enorme, assim, e tal. E aí os caras, tipo, perna pra que te quero, tentam manobrar a carroça para virar, para voltar o caminho que eles estavam indo, né? Para ir longe se afastar daquele negócio. Mas com a lama, tudo ali, fica tudo muito difícil. E eles veem aquele gigante vindo na direção deles. Eles conseguem virar a charrete pro outro lado e vão embora, assim, com o cavalo acelerando. E olham para trás, aquele ser gigante vira uma nuvem no chão de novo e desaparece no céu em alta velocidade. Isso é um dia normal na roça. Um dia... Isso chama terça-feira. Beleza, os caras podem ter inventado essa história lá. Pode, claro. É muito mais provável que seja uma invenção, óbvio. Mas, assim, chama atenção que é muito parecido os elementos, assim, das mesmas histórias que você ouve do século XX até hoje, assim, né? Aí entra até nas coisas que o Valê fala, né, cara? Tipo, pode ter inventado? Pode. Mas como que os caras inventou a mesma história em lugares diferentes, tá ligado?
É. Uns negócios assim muito doido, velho. Mas voltando ao caso do nosso querido Good Village, o Vilas Boas ele chegou, né, 4 da manhã, quando foi largado lá pelo ZT, lá pelo disco voador e tal. Voltou pra casa tonto, nauseado, como o Eduardo falou, sujo, né, suando frio. E assim, nos dias seguintes, Vinícius, quais foram os sintomas? Teve algum sintoma? A vida dele seguiu normal? O que aconteceu com ele? Não, cara, o Vilas Boas, ele ficou ruim depois ainda, né? Então, esses são os pontos que fortalecem ainda mais o que aconteceu com ele. Então, é tipo assim... A noção de que alguma coisa aconteceu, né? O que aconteceu algo com o Vilas Boas. Isso é fato. A história do Vilas Boas, falar que é mentira, aí você tá colocando o relato de uma pessoa que sofreu um abuso de alguma parte... Né, seja ele qual for, você tá colocando ele no lixo. Né? O cara tá contando que ele passou por uma situação e você, não, isso é mentira, o cara tava bêbado. Então, ele teve mal-estar, febre, perda de apetite, dores no corpo e as feridas na pele. Aí surgiram as manchas avermelhadas no corpo dele e essas bolhas que ficavam ardendo. Aí um médico, né, que é o Dr. Olavo Fontes, que é lá de Uberaba, coincidência ou não, terra lá de Fábio Ramalho, né? Que a cidade, né, do Vilas Boas é próxima ali de Uberaba. E ele foi lá, foi avaliar. Ele disse que os sintomas são de exposição à radiação. É aí que o negócio fica louco, porque assim, o cara de madrugada passou por essa situação. E onde que ele foi exposto à radiação em 1957, no meio do interiorzão de Minas, cara, né? Aí os outros vão falar, mas teve o caso do Césio 137, em 1980, cara. Tá? Então, isso é diferente também. A gente não começou a gente foi começar a mexer a construir as usinas nucleares no Brasil nos anos 70. Então as pessoas não... Uma pessoa da zona rural de Minas não é para ter contato com esse tipo de coisa. O relato dele foi documentado e enviado ao SBDV, em São Paulo, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores naquela época. Né? São os primeiros grupos de estudo de ufologia no Brasil. E aí ele se tornou o primeiro caso de abdução moderna do mundo. 4 anos antes ali de Beth Barney Hill, que depois viria a se tornar um dos casos de abdução mais famosos no mundo. Então, o caso do Vilas Boas, algo aconteceu. E quem agarrou, é aí que está o ponto. Quem agarra a história do Vilas Boas não são as autoridades, são os ufólogos. Esse é o ponto. O cara passou por um trauma, tava com um monte de sequela ali, e quem agarrou a história dele e buscou tentar ajudar ele foi a ufologia. Então, o ponto da história do Vilas Boas de que coloca, então isso comprova que foi um caso anômalo? Não. Eu, particularmente, vocês vão ver a história que a gente vai trazer agora daqui pra frente, eu, particularmente, sou muito mais a favor da outra história do Vilas Boas. Só que essa outra história, ao meu ver, é mais sinistra do que a história da abdução. Cara, uma ou outra, as duas são teorias da conspiração, né, velho? Puramente, puramente. Você fala, não, foi isso aqui, tá, mas isso aqui também é absurdo, né? Sim. Sobre esse doutor Olavo Fontes aí que investigou o Vilas Boas... ele entrevistou, né, o Vilas Boas clinicamente também, né, examinou ele e tal. E partes das informações dele, coletadas pelo Dr. Fontes, foram enviadas para o APRO, que era a Aerial Phenomena Research Organization. Era tipo a SBDV dos Estados Unidos da época, sabe? Então, tipo, na época mesmo o negócio já chegou lá, chamou atenção. Graças ao trabalho dos ufólogos pesquisando essa história. Isso aí, lá em 1957, os caras conseguiram fazer essa história chegar lá nos Estados Unidos. Isso é louco, né, Isso mano? É louco, cara. Isso é muito louco pra caramba, velho.
Pô, em plena década de 50 isso acontecer é muito da hora. Uma coisa que é uma pena, muita gente foi pesquisar depois a história do Vilas Boas, alguns ufólogos para citar, Renato Barbosa, J.G. Furtado, o Claudio Covo, Jacques Vallée, o Carlos Alberto Machado estudou bastante o caso dele, o Vilas Boas. E uma coisa assim que se perdeu, registros médicos originais. Tentaram ir atrás de registros médicos originais do Dr. Fontes, mas a maioria se perdeu e ele morreu já faz muito tempo que ele morreu, em 1968. Então, assim... E foi 10 anos depois do caso. Então, assim, a chance de ter algum documento, algum registro médico desse aí, hoje em dia é muito pequena, né? Faz quase 60 anos aí que foi esses exames. Sim. Só pra gente fechar realmente esse parênteses, vocês falaram ali atrás sobre ocorrências anteriores à abdução dessa noite. Aquilo não foi a única vez em que o Vilas Boas e outras pessoas com ele viram coisas estranhas. Isso foi no dia 15 de outubro. Esses avistamentos estranhos começaram coisa de 2 semanas antes, mais ou menos no início do mês, quando o Vilas Boas, na companhia do irmão dele e do cunhado, e aí tem versões do relato que trazem testemunhas diferentes, eles viram uma luz forte sobrevoando o campo durante a noite. Essa luz teria ficado um tempo fazendo um voo pairado ali, e depois feito umas manobras estranhas no céu, o que elimina totalmente a possibilidade de fenômeno astronômico, e pela forma como ela iluminou o campo, mostra que ela realmente estava ali próxima. E para as aeronaves convencionais, isso também não seria explicado. Claro, a gente não tem imagem, a gente não tem nada, a gente tem só o relato deles, mas considerando que o relato seja fiel, e aí a gente já falou em outras ocasiões sobre como às vezes as pessoas não estão mentindo, mas a forma como elas descrevem alguma coisa, ela pode, entre aspas, aumentar aquilo, seja por questões mais físicas de percepção ou questões emocionais, enfim. A forma como eles descrevem, se a gente levar o pé da letra ali, não poderia ser explicado por nenhuma aeronave convencional. Então, a princípio, eles teriam já visto algo anômalo coisa de 2 semanas antes. Eles ficaram intrigados, claro, né? E interpretaram isso aí como sendo algo que eles não entendiam, não conheciam, mas sendo pessoas simples do interior no final dos anos 50, não descartaram que fosse algum tipo de aeronave que estivesse sendo testada, enfim, mas não acharam que seria um perigo iminente ou algo de outro mundo. Esse foi o primeiro avistamento. O segundo foi poucos dias antes da abdução, e aí é uma coisa um pouco mais específica e você pode entender isso como se fosse uma crescente da intensidade desses avistamentos. O Antônio estava trabalhando na lavoura à noite com o trator, né, como aconteceu na noite da abdução, e isso era comum trabalhar, né, nessa hora com o trator por conta do uso da máquina na fazenda, né, para você ter mais tempo para utilizar durante o dia. Algumas pessoas usam durante a noite. E aí... No filme do Fábio, ele tem uma justificativa muito legal sobre isso aí, e que pra mim fez muito sentido, cara. O motivo dele estar com esse trator de noite. Porque é bem isso, das pessoas revezarem. E um chegar no outro e falar, cara, você não me empresta o trator e tal? Porque eu preciso acelerar o trabalho e tal. Aí eles, beleza, eu te empresto. Por tantos porcos. Sabe? Isso é muito interessante, cara. E aí... por que ele tava arando o negócio de madrugada? Porque talvez ele tava simplesmente usando o trator emprestado mesmo. Isso é muito interessante. É uma parte da história que o pessoal nunca parou pra entender, né? Por que tava. Faz diferença? Não tanto, mas é um elemento a mais, né? Pra algo que a gente não conhece tanto daquela época. Poderia ser isso, né? Eu acho que acaba fazendo diferença, sim, porque muitas vezes é uma coisa que as pessoas que não têm essa noção podem utilizar pra desqualificar, sabe?
Pô, o cara tava trabalhando no trator à noite, vai trabalhar no trator à noite, exato, nada a ver isso aí, exatamente. história inventada. E sabe... Quem trabalha à noite no meio da roça. assim. Mas eu acho que esses detalhes, eles dão um contexto que constroem os arredores da história, sabe? Isso eu considero que seja importante. Enfim, e ele estava trabalhando, isso dias antes da abdução, né? Ele estava trabalhando ali à noite com o trator e ele viu uma luz prateada se aproximando. E aí, quando se aproximou mais, ele pôde notar que era também um objeto oval. E esse objeto brilhante fez manobras incomuns ali mais próximo dele. E esse objeto parecia que estava interessado, digamos assim, na área da fazenda dele. O que aumentou o nível de curiosidade que ele teve e de preocupação também. Ele tentou observar algum detalhe do objeto, talvez entender alguma coisa de por que ele estava ali, mas do mesmo jeito que o objeto apareceu rapidamente, ele sumiu rapidamente. Não houve tempo para que ele pudesse realmente ver algum detalhe. Agora, é importante a gente lembrar que 1957, isso tudo estava acontecendo na primeira quinzena de outubro de 57. Esse ano foi muito ativo ufologicamente, não só no Brasil, mas se a gente quiser pegar um outro caso brasileiro famoso de 57, a gente tem o caso Ubatuba. Sim, sim. Da explosão. É um caso. Aqui pertinho de Taubaté, inclusive. Eu fui muito naquela praia lá quando era criança. Que explodiu lá, um objeto veio e explodiu próximo à Praia das Toninhas. E fragmentos foram recuperados. O Bigelow teria um pedaço desse fragmento aí. E né, sei lá, quem mais tem? Só eu que não tenho um pedaço desse negócio. Enfim. O Edson, quem tem o fragmento dele mesmo é o Edson, né? O que mais fala desse caso aí é o Edson. Embora a gente tenha alguns detalhes escassos sobre o conhecimento do Vilas Boas a respeito da ufologia da época, porque o cara era um agricultor do interior, sem grande instrução, um cara relativamente isolado. O que o cara poderia saber de ufologia? A que tipo de contaminação psicossocial o cara teria sido exposto? Mas essa atividade em comum no céu não era exclusiva da região onde ele morava. E talvez isso, como a gente conversou em alguns outros episódios, assim como o fenômeno ele se manifesta de formas diferentes, em algumas pessoas ele pode buscar uma aproximação gradual. É como se, olha, primeiro você vê uma luz estranha, depois você vê um objeto e no fim acontece alguma coisa maior. Então, algumas pessoas olham para esses dois eventos anteriores à abdução e teorizam que pode ser isso que aconteceu com ele. Essa foi a forma como esse fenômeno estranho se aproximou do Vilas Boas nessas 2 semanas. E assim, esse caso é de 57, né? Acho que o caso que inaugura, digamos assim, a ufologia brasileira moderna, assim, moderna, né? Ufologia brasileira, não tinha ufologia antes. Mas que meio que o caso que marcou, assim, como inaugural da ufologia no Brasil é o caso da Barra da Tijuca, que foi em 52, 5 anos antes. Agora, a Força Aérea, a FAB, ela já estava acompanhando essas questões do que na época se chamavam de discos voadores desde o caso Roswell. Tipo, quando começou os negócios lá nos Estados Unidos, a FAB, as notícias chegou aqui, eles já estavam acompanhando, já tinha documentos sendo elaborados sobre isso, um protocolo sendo criado. Que isso aí vai desembocar lá na frente, em 69, 12 anos depois do caso Vilas Boas, na criação do CIOANI. A FAB já não ignorava mais essa história. E esse caso da Barra da Tijuca, por exemplo, em 52, ele foi antes... 2 meses antes daquele famoso caso da invasão de Washington, né, que foi em julho de 52. Então, esse caso da Barra da Tijuca foi muito estudado no Brasil e fora, nos Estados Unidos. 2 meses depois teve aquele caso lá em Washington.
E se você pegar esse caso do Vilas Boas, 57, tem outro caso em Ubatuba no mesmo ano. Cara, não tem, assim... É o tipo de coisa que, assim, se você parar e pesquisar a fundo, trabalho de pesquisa de biblioteca, ficar fuçando notícia, reporte, essas coisas, você vai ver que é todo ano. Não tem uma fase, tem momentos que são mais, assim, proeminentes, muitos avistamentos, muita coisa, mas não tem um ano que não tinha história, assim, cara. E quando eu fui fazer essa pesquisa do século XIX, é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Eu comecei a dividir os capítulos por década, depois eu vi que eu poderia dividir os capítulos por ano, porque tem quase um caso para cada ano, no mínimo. Não é à toa que o Portal Fenômeno é recheado de coisa, né, velho? Se você entrar no Portal Fenômeno e puxar por ano, cara, é um monte de caso todo ano. Esse lance da esfera, esse objeto luminoso sobre o campo, né? Em Minas Gerais, eu me pergunto se passou na cabeça dele a ideia de Mãe do Ouro, né? Provavelmente. Eu pensei nisso também quando eu li. Mas é curioso que, assim, no século XIX, lá eu achei várias notícias relacionadas a isso. O que aqui eles chamariam de Mãe do Ouro, e até linkando aí o fato que a gente acabou de passar pelo Halloween, né? Aquela abóbora, a marca registrada do Halloween, aquela abóbora com uma cara sinistra, assim, com vela dentro. O Jack-o'-lantern. Uma tradução livre seria o Zé Lanterna. Boa. Zé Lanterna. Seria o Zé Lanterna. Zé Lamparina. Zé Lamparina. Zé Lampião. Zé Lampião é melhor. Aquela imagem da lanterna e tal, ela é uma figura meio que do folclore também. Não é simplesmente o criar aquela imagem para o Halloween, não. Aquela lenda de uma criatura esquisita, fantasmagórica, que tinha uma cabeça que lembrava uma abóbora, já era descrita há muito tempo. Se não me engano, isso aí vem do folclore da Irlanda, alguma coisa assim. E eu achei vários casos onde o pessoal tá assim, o cara mora lá no interior do Kansas, sabe? Uma plantação, na roça e tal. A chamada das notícias era assim, o Jack-o'-lantern, né, o Zé Lampião, avistado em fazendas ao sul do condado. Cara, é muito legal ficar pesquisando essas histórias, porque são fantásticas, só que ao mesmo tempo você associa com tudo isso aí, cara. Tipo, lá é Zé Lanterna, aqui é Mãe do Ouro, mas o que é, afinal? Já não sabe, né? Ao contrário do que a gente vê em algumas situações em que pessoas que são testemunhas de casos ufológicos mais intensos, ou que passam por abduções, ou que se dizem contatados. Tô falando todo mundo, não. Mas a gente sabe que em alguns casos é assim. Essas pessoas, elas começam a buscar uma projeção midiática, começam a buscar público, e esse não foi o caso do Vilas Boas. Ele nunca quis chamar atenção com nada disso. Para ele foi uma coisa estranha ali que aconteceu. Ele conversava às vezes com as pessoas sobre isso porque foi uma coisa estranha que aconteceu. Quando perguntavam pra ele, né? Ele. Imagina. Se o assunto não aparecesse, ficava quieto. Tudo bem, sabe? E ele seguiu a vida dele, casou, teve filhos e manteve a mesma história até a morte em 91. E ele dizia, olha, eu não quero que vocês acreditem em mim, mas eu quero contar aquilo que eu vivi, né? Quando perguntavam, não queria fazer a cabeça de ninguém, nada disso. E ele era visto aí dentro da comunidade ufológica como um cara que era muito sincero. Muitas pessoas céticas apontavam detalhes da história dele que pareciam muito sofisticados, como a descrição da nave, comportamento mais metódico dos seres, aquele ritual quase clínico que fizeram com ele ali de limpar o corpo, tirar sangue e tal, de onde que viria tanta precisão, né, tanta informação para sobre um procedimento como esse, para um cara do interior sem nenhuma formação a respeito disso, né? Então, é uma pergunta também que deveria ser feita. Ele nunca tinha passado por um procedimento desse tipo para saber que seria necessário algo assim. Aliás, é interessante essa observação, porque a compreensão de que o que se fez com ele foi
desinfetar o corpo para tirar sangue, colher uma amostra, alguma coisa assim, é uma interpretação nossa, né? A gente não sabe realmente o que aconteceu, por que foi feito aquilo, mas a gente entende que aquilo ali foi uma espécie de procedimento, porque é o tipo de experiência que nós temos. O próprio fluido ali que passaram na pele dele, pessoas dizem que eram algo para limpar a pele, para desinfetar, mas também dizem que era algum tipo de estimulante, porque na situação em que ele estava, ele não teria como que eu vou... obrigado, eu ia buscar uma outra palavra. Inclusive uma parte da história, que isso aí é o que ele conta. Ele fala que passou o óleo no corpo dele e aí ele sentiu que ele ficou animadinho. Sim. Antes ele estava assustado demais com a coisa. Ele tava com muito medo e tal, e aí passou o óleo no corpo dele e ele ficou animadinho. Vocês sabem a receita desse óleo aí? Tadala. Ah, tá, pode crer. Tadala em óleo. Olha, os caras é avançado mesmo, velho. Tadala em gel. Vocês estão... álcool em gel, xilocaína. Não, Tadala em gel. Os caras são informados, hein? Uia. Mas assim, o que se sugeriu muito de lá pra cá é que esse cara teria lido a respeito dessas coisas, mas não existiam publicações em português, e ainda mais com descrições tão detalhadas assim. E certamente ele não teria lido algo em uma revista estrangeira. Então não faz muito sentido, aí essa conta não fecha. A questão é que enquanto ele descrevia luzes, essa experiência de abdução, descreveu os ruídos da nave, descreveu 2 tipos de seres, existiam outras coisas acontecendo que talvez se relacionem com essa história. Eduardo, 1957, que ponto a gente estava aí da aeroespacial? O que estava rolando? Cara, em outubro de 1957 aconteceram coisas muito importantes, cara, dentro da corrida espacial. Para começar, o Sputnik 1 foi lançado pela União Soviética em 4 de outubro de 57, no Cazaquistão. Esse é, para muita gente, o divisor de águas ali da corrida espacial e até de alguns pontos de geopolítica, porque cementou-se que a União Soviética tinha capacidade de colocar objetos em órbita. E os Estados Unidos não. Uma semana antes, praticamente. 10, 11 dias. Talvez esse seja o grande acontecimento de 57 na corrida espacial. A gente teve aí outros feitos técnicos, mas vamos colocar como o principal o lançamento do Sputnik. A gente teve testes de foguetes importantes, a maioria falhou, mas... vamos colocar aí o lançamento do Sputnik poucos dias antes. Enquanto o Vilas Boas tinha aquelas experiências anteriores, o Sputnik era lançado. Inclusive, você pode argumentar de uma forma cética, para não dizer cínica, que justamente esse relato teve origem de forma, vamos dizer, voluntária ou involuntária na mente do Vilas Boas, por conta de notícias que ele pode ter ouvido a respeito do espaço naquela semana. Então, se ele ouviu alguma coisa no rádio e já tinha lido ou já tinha visto em algum lugar coisas sobre alienígenas anos antes, aquilo poderia ter disparado na mente dele. Entende? Seja no sentido de inventar uma história, seja no sentido de acreditar realmente que passou por uma experiência assim. Então, enquanto isso acontecia, o mundo realmente entrava na aeroespacial com o lançamento do Sputnik. Mas assim, a gente... ele descreve aqueles 3 seres, né? Como, pelo que eu entendi, eles teriam um capacete, né? Uhum. Luvas. Uniforme. Luvas, bota... uniforme inteiriço. E a gente não tinha ainda apresentado um uniforme espacial, porque não tinha nem lançado o primeiro homem pro espaço ainda. Não, já existiam trajes de voo, né? Mas... putz, sim, cara, onde que o cara ia ver tal, isso, né? Entendeu? Nem o público em geral não costumava ver isso. Como que... assim, o público em geral com acesso a audiovisual, né? Televisão, que era uma novidade, cinema, que era muito televisão escasso. era novidade. Acho que pro cara ver uma imagem de um traje de um piloto de um desses aviões que chegavam lá quase lá na estratosfera e tal, pros caras verem, pra alguma pessoa naquela época ver uma imagem disso aí, seria em jornal ou na revista Cruzeiro.
que publicava umas coisas. A revista Cruzeiro, ela deu bastante atenção para ufologia no início dos anos 50. Bastante atenção mesmo. Sabe? Então, assim, a ideia de alienígena, de ser alienígena, de extraterrestre, de disco voador, era possível ter chegado até ele? Creio que sim, era muito possível. Por mais isolado que ele estivesse, tipo, se tivesse uma banca de jornal, se vendesse jornal na cidade dele, ele poderia ter pego um jornal disso e ter lido. E também, nessa época, o estigma ao redor do assunto era muito menor do que é hoje. Era uma coisa mais curiosa. Era quase como como se fosse uma consequência da corrida espacial, assim. Estamos indo para o espaço, nossa, estamos vendo seres alienígenas também. Depois de Roswell, a gente já tinha aí alguns filmes que tinham feito muito sucesso, né? No cinema, O Dia que a Terra Parou. Não me lembro agora se A Guerra dos Mundos saiu a essa época. Acho que é de 57. 57 também? Então, bem próximo também. Os Invasores de Corpos. Não, 53, 56. perdão, 53. 53? Então, poderia ter. Então, assim, o conceito, a ideia de que discos voadores e de seres alienígenas, não dá para descartar que isso chegou até ele, que ele soube disso de alguma forma. Até porque ele tinha 23 anos. Né? Ele era um cara jovem. Naquela época, ele poderia ter algum interesse, alguma curiosidade a respeito desses assuntos. Por ser uma pessoa jovem, poderia circular mais pela cidade, não ficar só na fazenda. Né? Então, não dá para descartar que ele possa ter tido algum tipo de influência, né, cara? Não é porque é 1957 que é na Idade Média, né? Eu acho que é mais provável que ele tenha visto algo semelhante aquele traje que ele descreveu dos seres pequenininhos em uma ilustração de um livro de ficção científica, por exemplo. Algo que ele tenha tido contato bem mais jovem alguma vez. Você pegar aí um livro antigo do Júlio Verne, alguma coisa assim que tenha, né, essas ilustrações, é possível que ele tenha visto dali. E aí isso tenha estado presente na mente dele também durante essa experiência, independente da natureza da experiência. Mas é aquilo, a gente lembra que, de forma geral, o Vilas Boas era tido como um cara sincero, sem pretensão nenhuma de ter algum proveito com isso. Aliás, ele teve oportunidade para ter proveito com isso e não aproveitou, né? Digamos assim. Quando o Olavo Fontes o examinou, foi justamente esse o parecer dele, tanto na primeira avaliação quanto após exames mais extensivos, né? Ele entrevistou o Antônio Vilas Boas de uma forma exaustiva, não só sobre aquele acontecimento, mas sobre a vida dele, para tentar estabelecer o estado psicológico que ele tivesse. Além de acompanhar minuciosamente os sintomas físicos depois dessa abdução, enfim. E aí, então, como médico, ele avaliou que o estado mental dele era sério, equilibrado, era coerente, né? E que ele muito provavelmente ele não estava fantasiando ou não tinha nenhum tipo de desequilíbrio mental. E ele atestou que existia ali trauma e constrangimento, especialmente na parte do ato sexual. Para o Fontes, isso era um indicador forte de que o Vilas Boas estava contando uma história que ele considerava real e não uma história que ele estava inventando. Então ele notou que era verdadeiramente desconfortável e até vergonhoso para o Antônio contar aquela parte da história especificamente. E o Fontes também investigou a fazenda, tentou encontrar marcas de pouso, encontrou sinais de esterilidade ali no campo e tudo mais. E ele escreveu tudo isso e submeteu um relatório para a APRO, lá nos Estados Unidos. E a APRO tinha o APRO Bulletin, que publicou essas informações sobre o caso Vilas Boas e que deram um alcance mais global para a história. Isso foi publicado, então, no final dos anos 50, nos Estados Unidos. O que é que os Estados Unidos estavam fazendo nesse período em relação a OVNIs, pelo menos publicamente?
Projeto Blue Book. Tava ali no seu auge, digamos assim, com o Allen Hynek já crente na coisa. Ele realmente já acreditava. E Ele já tinha se desiludido com o Blue Book nessa altura. Já. sim, já acreditava e já tinha uma rusga ali com a Força Aérea, né? Sim. E a propagação do caso do Vilas Boas internacionalmente, eu acho que ajudou a consolidar esse conceito de contato de quarto grau, né? De abdução alienígena, realmente. Especialmente nessa questão de contato com o corpo, realmente. De passar coisa no corpo, tirar sangue, o próprio contato sexual. Mas o Blue Book não registrou oficialmente o caso Vilas Boas. Eu acho muito provável que o Allen Hynek e algumas outras pessoas envolvidas no Blue Book, e com certeza em outros projetos, por exemplo, da CIA, que estavam de olho nessas histórias, elas leram a respeito do Vilas Boas assim que isso foi publicado fora. Se é que a inteligência americana já não tinha conhecimento disso antes dessa publicação. O Blue Book não registrou em seus arquivos oficialmente o caso, mas é muito razoável imaginar que esses caras leram a respeito disso nessa publicação e em outras publicações americanas que também escreveram a respeito do caso, né? Depois que saiu na APRO, teve ali uma repercussão dentro da mídia ufológica americana. Claro que assim, a gente fala de repercussão na mídia, final dos anos 50, mídia essencialmente impressa, e nesse caso o rádio não ia chamar tanta atenção. Um caso de abdução no interior do Brasil, tanto faz, tanto fez, sabe? Então, mas houve sim, dentro dessa mídia ufológica muito especializada, houve ali certa atenção ao caso Vilas Boas. Então faz sentido acreditar que o pessoal do Blue Book tenha tido contato com essas informações também. Será que mais alguém dentro do governo americano tinha algum outro tipo de conhecimento a respeito do caso Vilas Boas? As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Então, meus caros, algo que naquela época acontecia, ao mesmo tempo que a gente sabe muito bem, é que Estados Unidos estava fazendo ali alguns testes, algumas coisinhas ao redor do mundo e no próprio país, né, referente a testes com pessoas pelo MKUltra. E uma das teorias é que Antônio Vilas Boas, na verdade, não teria sido abduzido, e sim teria sido feito parte dos testes do MKUltra. E essa história veio de um russo, não é mesmo, meu caro russo de Taubaté? Então aí a gente vai acelerar para o começo dos anos 60. O mundo aí já mergulhado na Guerra Fria, corrida espacial comendo solta, e os Estados Unidos ampliando a sua presença pelo mundo, especialmente na América Latina, pela Agência de Desenvolvimento Internacional, a USAID ou USAID. Essa agência teve mais atenção da mídia meses atrás, no início do segundo mandato do Trump, em que ele tomou a decisão de que essa agência não seria desmantelada totalmente, mas muitas de suas ações seriam suspensas. O que essa agência faz? Ela presta auxílio de diferentes formas a países que têm necessidades de desenvolvimento, seja através de aporte de dinheiro realmente, ou de medicamentos, alimentos, enfim, países menos afortunados do que os Estados Unidos, né? Onde os Estados Unidos têm algum interesse, a USAID vai lá e presta esse auxílio. E isso é claro que não é simplesmente bondade, isso é projeção de poder, né? Os Estados Unidos soft tá ali. Power. É os Estados Unidos deixando a sua marca ali, garantindo que outras potências não vão prestar essa ajuda a esses países.
e eles então retribuam a essas outras potências de alguma forma. Eu acho que só esqueceram de avisar isso pro Trump, mas enfim. Um dos técnicos da USAID se chamava Boško Nedeljković. Quem foi Nedeljković? A biografia desse cara, ela é meio fragmentada aí na literatura e geralmente ela aparece aí de forma muito breve em diferentes fontes, especialmente artigos de ufologia. O que a gente sabe é que esse cara nasceu no início do século XX e nos anos 60 ele estava vinculado a essa agência, a USAID, trabalhando com a implementação de projetos agrícolas, educacionais e de infraestrutura para países de terceiro mundo. Oficialmente, o Boško Nedeljković era um especialista em desenvolvimento rural. Só que a Guerra Fria nos mostra que muitas vezes cargos que são aparentemente neutros ou até vagos escondem operações clandestinas. Então, um especialista em desenvolvimento rural faz exatamente o quê? O cara pode ajudar a desenvolver qualquer coisa na área rural. Seja, sei lá, técnicas para fertilização ali, uso de máquinas rurais, ou instalação de equipamentos de vigilância, né, em áreas próximas aí a moradias de pessoas de interesse. Enfim, o cara pode fazer qualquer coisa. Diversos agentes da CIA usaram essa agência, a USAID, como uma cobertura para atuar em missões de inteligência na América Latina, na África, na Ásia. O próprio Nedeljković é encontrado em publicações técnicas ligadas ao setor agrícola, só que décadas depois ele disse para ufólogos e pesquisadores que ele trabalhava para a CIA. E a missão dele era realizar operações de guerra psicológica, as PSYOPs, com experiências de manipulação e, segundo ele, encenações de abduções alienígenas. Segundo ele. Olha aí. Então, essa questão da USAID. Então, você tá no teu círculo de influência, né? Você é uma grande potência e você tem seus aliados, mas não é porque ele é seu aliado que você não quer espionar ele, não quer influenciar ele. Tem uma frase do Henry Kissinger, né? Foi um dos mais famosos secretários de Estado, de defesa dos Estados Unidos, das relações diplomáticas dos Estados Unidos, que ele fala ser inimigo dos Estados Unidos é ruim, ser aliado é fatal. Não sou eu que tô falando, tá? Era o Henry Kissinger que disse isso. Quem no governo brasileiro ia suspeitar da USAID? Os caras estão vindo aqui porque temos um acordo de desenvolvimento e tal, eles vão nos ajudar, sei lá, com técnicas agrícolas, desenvolvimento do solo, tecnologia, essa coisa, pá. E no meio daquilo lá, você coloca um espião. E é provável que a USAID nem sabia disso também. Sim. Né? Essa questão tem documentação a respeito disso aí. Tem documentos classificados no site da CIA. E o interessante é que em um documento o Boško Nedeljković, ele fala... ele tinha um plano de criar escolas técnicas no interior do Brasil e na América Latina como um todo. Escolas técnicas de agricultura para você ensinar as crianças, os jovens ali sobre técnicas modernas de agricultura e tal. Isso num documento, no outro documento não está falando nada a ver com isso. Parece um documento de espionagem. Sabe, tá falando, fulano de tal aqui, é secretário de tal governo, entrei em contato com ele, mas nada relacionado à agricultura. Esse outro documento dele que eu li, ele tá falando que estabeleci contato com um membro de dentro do governo, se não me engano, acho que era de Minas, não lembro se era governo federal ou governo estadual, para a troca de informações. E um documento confidencial esse aí. O outro que ele tá falando lá sobre o projeto de montar escolas não era confidencial, é um documento público. Esse não, esse era confidencial. Então dá pra dar a impressão que ele realmente estava fazendo duas coisas aqui. Uma de fachada e a outra que era a verdadeira missão dele.
É possível, né? Essas revelações, né, a respeito que ele fez, né, vieram à tona ali por volta dos anos 70, junto com os escândalos, né, que expuseram o MK Ultra. O MK Ultra começa nos anos 50 e fica mais de 20 anos na ativa clandestinamente. E lá nos anos 70 que estoura o escândalo do MK Ultra, que a gente sabe 1% dele até hoje. Um pesquisador americano chamado Rich Reynolds, ele ouviu do Bosko Nedeljkovic histórias perturbadoras, na opinião dele, né, sobre experimentos conduzidos no Brasil e na Argentina. Mas, ao contrário do que muitos delatores fazem, né, o Nedeljkovic ele não apresentou documentação convincente, assim, robusta, né, apenas relatos. Isso não diminui o valor da história, você consegue checar algumas informações a respeito dele, mas coloca essas informações em uma área meio cinzenta, assim, seriam memórias de um agente arrependido ou uma peça de desinformação plantada de propósito ali. E uma outra questão que a gente entra agora, né, mais um capítulo dessas histórias muito loucas de operações especiais e conspirações e tal. Isso aqui é o puro suco da conspiração, né? O Bosko Nedeljkovic ele alegou ter atuado em operações de guerra psicológica. E a mais estranha delas teria o codinome Operação Mirage. O nome é curioso, né? Miragem, né? Então, você lembra que o MK Ultra, o objetivo dele era mexer na mente da pessoa, alterar o comportamento, controlar o comportamento, influenciar o comportamento. Essa palavra miragem vem bem a calhar com esse assunto. Agora, o que o MK Ultra estaria fazendo na América Latina e na América Central, na África, no mundo todo? O MK Ultra perdeu o controle. Foi um programa que se perdeu totalmente o controle. Eles estavam fazendo experimentos, sabe? Eles tinham uma tese. É possível nós fazermos lavagem cerebral, é possível nós controlarmos uma pessoa, é possível nós apagarmos a mente dela, criar uma nova personalidade. Temos dinheiro de sobra, não precisamos prestar contas para ninguém. Temos bases espalhadas no mundo todo. O que nos impede? Então, assim, não é, a meu ver, não é tanto uma questão de porquê. Era uma questão de porquê não. Uhum. Se eles já faziam isso no próprio solo com americanos, se eles tinham, assim, um mínimo nível, talvez, de alguém lá de patriotismo e pode ter falado, pô, não vamos fazer isso com os nossos próprios compatriotas, não, vamos usar os outros países do mundo para fazer essas coisas absurdas que nós estamos fazendo. Então, acho que, assim, é muito possível. Aliás, possível não, que o MK Ultra fez isso ao redor do mundo, isso é comprovado, isso já não é teoria da conspiração. De acordo com o Bosko Nedeljkovic, a Operação Mirage, ou Mirage, sei lá, foi criada para testar a reação humana diante de eventos fabricados, eventos fantásticos, né, especificamente. Não faz muito sentido você fabricar uma situação cotidiana, corriqueira, não. Eles queriam testar o comportamento das pessoas diante de algo totalmente fora da casinha. E aí seriam então estudados os efeitos de medo, a confusão sensorial, a crença, os efeitos psicológicos posteriores, efeitos sociais posteriores, enfim. Em áreas rurais e isoladas, alguns helicópteros modificados liberariam gases sedativos. Agentes caracterizados usando macacões e capacetes metálicos encenariam encontros com seres de outro mundo. E as vítimas, drogadas e desorientadas, registrariam memórias fragmentadas e confusas. Então, segundo o Nedeljkovic, existia dentro da CIA a Operação Mirage, que usava helicópteros diferentes
que não seriam reconhecidos tão facilmente, especialmente por pessoas em regiões rurais no interior da América Latina. Esses helicópteros liberariam gases sedativos, assim, haja gás sedativo, hein, velho? Porque para você espalhar sedativo de um helicóptero e pulverizar uma... Nossa, isso aqui eu achei... Enfim, e aí você tem, então, agentes usando macacões e capacetes, agentes, nesse caso aqui, de baixa estatura, muito provavelmente, e eles fariam o papel de alienígenas para que as pessoas que passassem por essas experiências tivessem memórias confusas de uma abdução. Durante essas experiências, sons agudos, vibrações de micro-ondas e luzes intensas eram utilizadas para completar esse cenário, e os participantes depois eram devolvidos aos seus lugares onde tinham sido... Sequestrados, né? Eu ia dizer realmente abduzidos, porque abdução quer dizer sequestro, né? Então, realmente é uma abdução, sim, não no sentido alienígena, mas é um sequestro. E muitas vezes com algumas lesões reais para fortalecer ali a veracidade da experiência. Segundo Nedeljkovic, esses experimentos tinham propósitos múltiplos: avaliar a resiliência psicológica, estudar a implantação de memórias falsas e, politicamente, observar como as populações poderiam ser manipuladas por narrativas fantásticas. Essa aí é a descrição dos objetivos dos experimentos do MK Ultra. Sim, justamente, essa é a Operação Mirage, e olha como isso é muito semelhante ao que nós vimos no MK Ultra. Você, meu caro ouvinte, que não ouviu o nosso episódio sobre o MK Ultra, que eu não vou me lembrar o número agora, mas você pode achar no feed aí nosso, ouça. Ouça com preparo psicológico, com o estômago vazio, porque eu acho que foi o episódio mais pesado que a gente já fez. Tanto que a gente colocou até aviso nele. Nada ali é teoria da conspiração. Eu acho que alguém falou, não, tudo é dado por documento que atesta, documentos do governo americano que atestam que aquilo foi feito. A gente tem, então, aqui essa Operação Mirage, que tem objetivos e práticas relativamente semelhantes, porém nós não temos documentos que atestam que isso foi feito. Nós temos apenas o relato do Bosko Nedeljkovic, que era um agente de inteligência dos Estados Unidos infiltrado na USAID para conduzir esse tipo de operação. Existe aqui, então, um elemento de desinformação, ou então um possível elemento de desinformação muito grande quando a gente introduz o Nedeljkovic na história. Para começar, o cara tem conexões com a CIA, certo? Então, tenhamos parcimônia ao avaliar as alegações do cara. Ele alega ali, essa história do Mirage, ela está descrita no livro Mirage Man, que foi escrito ali pelo Mark Pilkington e o John Lundberg, se não me engano, que eles avaliam essas alegações do Nedeljkovic. Então, ele afirma que muitas abduções que aconteceram na América Latina, na verdade, foram parte da Operação Mirage, uma operação psicológica, uma ação de inteligência. Algumas delas poderiam estar ligadas a testes de aeronaves secretas. Esses helicópteros modificados poderiam estar sendo testados em ambiente real nessa situação. Testes de controle mental, psicológico, eram situações como essa. Cara, você estava falando dos testes, né? Teste de aeronave, teste do helicóptero, teste de tecnologia de controle mental. Aí você falou a respeito anteriormente, daquele gás, né? Você falou, pô, mas esse gás tem que ser muito sedativo para os caras conseguirem sedar uma pessoa, causar uma alucinação dela lançando lá de cima, né? Sim, sim. E tal, mas aí assim, não tô falando que só tô botando o ingrediente na história. Se falar que é teste e os caras estavam estudando como manipular populações inteiras por narrativas fantásticas, eles poderiam estar testando, por exemplo, se a gente tem esse gás aqui. Lembrando que o MK Ultra
O diretor do MK Ultra era o Sidney Gottlieb, que ele era o chefe de desenvolvimento de pesquisas químicas da base onde o MK Ultra foi sediado. Então a relação com química era muito forte no MK Ultra, com drogas, LSD, como a gente já falou. Os caras poderiam, já que estavam testando várias coisas, o MK Ultra foi um grande teste o tempo todo, na verdade. Eles poderiam estar testando, tipo, justamente, que altura que eu posso lançar esse gás? Qual que é a concentração desse produto aqui eu posso lançar em alguém para causar um efeito nele? Podia ser também. Mas justamente, eu acho que não... Em termos de química mesmo, sabe? Tem que ser um negócio assim... Desculpa o termo técnico, mas tem que ser um negócio muito fodido, cara. Pensa no fumacê passando... O fumacê da dengue, da prefeitura passando, sabe? Sim. Nossa, eu acho assim... Se os caras inventaram isso, realmente nós estamos fodidos. Enfim... perdão pelo vocabulário. Então, mas aí que tá. Mas eu acho que esse é justamente esse o ponto. Se eles inventaram isso e a gente tá fudido, e nunca foi usado, tipo, em outras situações, sabe? Né? A gente nunca viu uma coisa semelhante a essa, de novo. Então, aí isso aí vira o laser do MIB, pô. O laser não, o flash do MIB, né? Pô, não existe isso aí, ninguém nunca viu? Então, a ideia do flash do MIB é o quê? Se você vê, você não vai lembrar. Se você vê... só se for. Se você passa... Se você sofre a ação desse gás em uma situação como essa, você não vai lembrar. A ideia é justamente essa. Você vai apagar e já era. Você não vai... Enfim. Mas, cara, é muito confuso, porque vamos comprar essa história do Bosco Nedeljkovic aqui só for the sake of the argument, né? Uhum. Só pra gente seguir aqui, especular. Se ele foi realmente sequestrado por agentes ali humanos, né? Pro povo da CIA que tava fazendo essa operação Mirage aqui, e levado pra dentro de um helicóptero e tudo mais, e pá. E o MK Ultra trabalhava com manipulação mental, colocar memórias falsas e tudo mais, e os caras injetaram uma coisa nele ali. Colheram sangue, né? Que se sabe, né? Vai saber se não injetaram alguma coisa. Muito bem, podem ter injetado alguma coisa nele, passaram um óleo no corpo e tal. Toda a lembrança dele do que acontece, pelo menos dentro da nave, onde ele já poderia ter sofrido o efeito de alguma coisa terem colocado nele, dali pra frente pode ser muito questionável dentro dessa narrativa do Nedeljkovic, né? Se era o MK Ultra fazendo isso e ele entrou na nave e doparam ele, deram alguma droga, tudo que ele narra ali dentro, antes não, porque ele tava ali na roça, viu objetos, os caras saíram, mas essa hipótese de gás no céu que deixou ele meio dopado, que fica meio difícil mesmo. Mas depois que ele entra na nave, pode muito bem ser algo, né, que foi conduzido para que ele tivesse aquela expressão por meio de drogas, que era o que o MK Ultra fazia. Então, porque assim, é que nem eu falei, eu acredito, se for para acreditar, eu acredito mais na teoria de que o Vilas Boas realmente foi vítima de uma experiência do MK Ultra ou do Mirage, né, no caso. A Operação Mirage, ela era dentro do MK Ultra. Era dentro do MK Ultra de qualquer maneira, né? Então, assim, eu sou mais dessa opinião de que ele tenha sido vítima de algo assim do que a questão ufológica como um todo. Mas eu tenho total ciência disso que vocês estão falando também. Para ser isso, a história do Vilas Boas, cara, tem que ser algo muito poderoso. Muito poderoso. E que a gente já teria, sei lá, talvez eu acho que a gente já teria visto isso mais vezes, sabe? Outras coisas que foram semelhantes, até para usar como argumento, para poder pegar e falar assim, lembra aquele caso assim, assim, assim? Então, você vê a semelhança entre o caso do Vilas Boas? Do gás que foi utilizado para deixar as pessoas meio lesa, e enfim. Mas não, isso foi um caso isolado. Se esse era um teste que era constante e as coisas do MK Ultra vieram à tona, cadê esse teste?
Cadê esses testes? Cadê outras coisas semelhantes? Se a gente tivesse outras coisas semelhantes, a gente poderia falar, não, realmente, o Vilas Boas ele foi vítima do MK Ultra e a história dele é essa. Mas não tem tanta evidência assim. A gente tem mais evidência para a questão ufológica do que para uma questão de uma experiência do MK Ultra. Do MK Ultra, tipo, estima-se mais ou menos que 90% da documentação dele foi destruída nos anos 70 lá, quando estourou o escândalo do MK Ultra, o diretor da CIA, na época, não vou me lembrar o nome dele, mas eles fizeram uma limpeza, fizeram uma queima de arquivo, literalmente, e Sim. o que se sobrou... Agora, você tem uma ideia, o número estimado é mais ou menos... O que se sobrou é mais ou menos 10 mil páginas. E eles consideram que equivalem a 10%, mais ou menos 10% de documentação do MK Ultra. Então, se 10% era 10 mil páginas, você imagina o tanto de coisa que tinha que a gente não sabe. Sim. Será que algo do Vilas Boas ou de outra abdução não estava lá? Podia estar. Pode ser. Podia E aí, justamente, vamos então, como o Guto falou, for the sake of the argument. Pô, os caras fizeram isso. Tá. E por que então que vão colocar justamente uma história dessas? Sabe? Uma história sem pé nem cabeça que os caras baixinhos vão lá, pega o cara, leva a força para um helicóptero modificado que ele acha que é uma nave, que é um disco voador, sei lá que negócio é esse. Passa um gel de tadalafila no corpo dele. O cara fica excitado, vem uma menina, rola o negócio ali, os caras tiraram o sangue do queixo dele. Porque uma história tão mirabolante, né, cara? Algo tão me fugiu, escabroso. Justamente, é uma cortina de fumaça. Uma história que seja tão mirabolante assim, tão escabrosa, especialmente pelo componente sexual, seria uma forma de, primeiro, ocultar a natureza real daquilo que ele viveu. Ele foi vítima de uma operação, e aí eu digo realmente vítima, de uma operação de inteligência, de guerra psicológica, de um teste, dê a expressão que você quiser, com uma aeronave secreta de uma nação estrangeira. Primeiro isso, e em segundo lugar, fazer com que a história dele seja considerada ridícula e que a investigação séria disso seja desestimulada. Pô, imagina que o governo, a polícia, não sei, alguma autoridade decide investigar seriamente uma história dessas no final dos anos 50. Lembrando que em 57 a gente estava passando pela Guerra Fria e já existia ali uma questão mais literalmente tendenciosa do nosso governo em relação a alguns lados dentro dessa geopolítica. E aí, se nós dessemos uma demonstração pública, né, considerando que essa investigação seria pública, não que o governo anunciasse, mas que isso não fosse escondido, isso poderia ser até ter algum tipo de repercussão internacional até. Os caras apoiam a gente, mas eles estão investigando esse tipo de bobagem, sabe? Qualquer seriedade do Brasil. Eu quero esses caras na mesa para conversar comigo. Então, eu acho que são dois pontos aí. Primeiro, fazer com que a verdadeira experiência fique oculta para o Vilas Boas, para que ele não entenda o que realmente aconteceu, e depois para que o público não entenda o que realmente aconteceu quando essa investigação for desestimulada. Porque com uma história dessas, claro, ninguém sério ia querer saber disso naquela época. A gente sabe pelo estigma que existe que ninguém sério vai querer saber disso até hoje. Existe aí depois a questão da desinformação do próprio Nedeljkovic, na hora que essa história vem à tona. Então o cara, ele não trouxe, como vocês falaram, ao contrário de denunciantes, ele não trouxe nenhum documento que sirva para comprovar essas histórias que ele falou da Operação Mirage. O livro Mirage Man,
Ele argumenta que vários avistamentos, e isso está correto, inclusive está em um outro livro, eu acho que a gente falou dele episódios atrás, eu não vou me lembrar o nome. Ruído Oficial, pô. Isso está lá naquele livro, hein? Ruído Bom Oficial. livro. É bom. É bom. Apesar do autor, é bom. Que aeronaves como o SR-71 e mais posteriormente o F-117 Nighthawk, eles foram algumas vezes interpretados como OVNIs e os caras deixaram a história rolar, porque isso ajudou a encobrir o desenvolvimento dessas aeronaves. Isso está no livro Mirage Man também. Então é um dos pontos que o Nedeljkovic ele reforça. Mas fica essa questão da desinformação, seja para o próprio Vilas Boas e depois para o público, ou seja, para nós agora. Pô, e aí? Será que o Nedeljkovic está falando é verdade? Porque o cara não apresentou nada. E se não é verdade, será que não existe nada de verdadeiro na história dele? Cara, no próprio aspecto da história do Vilas Boas em si, o que a gente pode pensar? Ou ele tá falando a verdade e foi abduzido por ETs. Ou a versão do Nedeljkovic tá certo, foi uma grande operação, um psyop em cima do cara. Ou ele teve uma alucinação, ou nada disso aconteceu. São 4 possibilidades. Conseguem pensar em mais alguma? Não tem, cara, porque é aquele negócio. O Vilas Boas, ele é uma história até que se coloque o contrário. E aí você tem essa história do cara que vem depois. E o Vilas Boas, ele já tava, né, tipo, como a gente comentou antes, não foi só esse dia, né? Já tinha tido outras experiências antes e tal. Tem então, bastante coisa que coopera, né, com a história. E você vê que em 57, em Ubatuba, e já vem 10 anos antes, Roswell, tá. Então, assim, tem um monte de coisa. Tem que se escolher uma, né? Qual que faz mais sentido, é mais plausível, não sei. Até a hipótese pode colocar na mesa. Ele inventou essa história toda. Tá, beleza, ele inventou essa história toda. Então, as mesmas perguntas que a gente faz. Por que a CIA faria isso? Ia gastar uma grana, ia gastar pessoal, investir tanto esforço pra fazer uma coisa dessa. Por quê? Tá, beleza, uma pergunta que você faz. Por que o cara inventaria uma história dessa também? Sendo que depois ele não aproveitou disso, não usufruiu disso depois, não vendeu livro, não fez nada. Por quê? Sabe? Então, para todas as hipóteses, tem que botar as mesmas perguntas quase a gente pode fazer. Por que isso aconteceu dessa forma? Por que quem tá por trás disso fez isso? Fica esse mistério aí. Bom, as ideias do Nedeljkovic ecoaram em teorias mais amplas, né? Segundo o qual governos planejariam aí simular uma invasão alienígena em larga escala para unificar o planeta sob o governo único. E essa hipótese, embora sem provas, reflete o medo real e de que a crença em ameaças externas possa ser usada como instrumento político. Aí uma coisa que fica interessante, né? Em 1987, o presidente Ronald Reagan, no discurso da ONU, ele disse: talvez precisássemos de uma ameaça externa, uma ameaça alienígena para unir a humanidade. Aí dar milho pra galinha, né? Dar tudo que o povo quer, ver um presidente falando sobre isso. Para quem conhecia a ideia do Nedeljkovic, aí foi um eco. Foi algo que fortaleceu mais ainda toda a teoria, essa teoria da conspiração do Nedeljkovic. Então é bem o que o Guto falou. É uma teoria de conspiração? Mas tem os prós e contras dessa teoria, né? Do porquê das coisas terem ido pelo caminho que foi e porquê não foram por determinados caminhos também. Toda teoria da conspiração é só uma teoria até surgir um documento. O projeto, o MK Ultra era uma teoria da conspiração até surgir um documento. Até o projeto Stargate, né, que o pessoal falava que era besteira, que era pura besteira, e surgiu documentação, né, comprovada pela CIA, inclusive. Muita. Muita documentação. Então, o Blue Beam, eu julgo uma baita de uma teoria de conspiração,
mas ao mesmo tempo é uma teoria de conspiração que é apoiada por muita gente grande, inclusive Jacques Vallée. Jacques Vallée é um dos que bota um pouquinho de dedinho ali na teoria do Blue Beam também. E aí, isso foi ecoando. Pesquisadores como Nick Redfern consideravam aí a teoria do Nedeljkovic meio que plausível, né? Afinal, deu o contexto do MKUltra e aí ficou mais forte. O Jacques Vallée apontou no próprio livro e realmente encontrou algumas referências de contatos ensinados na América Latina. Então, quem apoia um pouco também de que o que aconteceu com o Vilas Boas não foi um contato ufológico, o próprio Vallée meio que corrobora com essa ideia, cara. Isso é interessantíssimo. Lembra quando a gente falou do livro dele lá, Messengers of Deception. Isso, Messengers of Deception. Ele vai construindo todo aquele argumento a respeito de interdimensionalidade, de um sistema de controle e tal, mas chega lá no fim ele fala, mano, peraí, isso aqui pode ser tudo a gente também, pode ser tudo encenado. Sim. E ele fala disso nesse livro e fala num outro que chama Revelations. Assim, a gente ouve o Vallée levantando essa bola, né? Falando, muitos casos aí podem ser encenação nossa mesmo. E aí surge o Bosco Nedeljkovic falando mais ou menos a mesma coisa, dando um pouco mais de detalhe, falando como o negócio teria acontecido, falando de um caso em específico. Uhum. O Vallée também não trouxe nenhum documento sobre isso. Ele só usa isso na construção do argumento dele, né? Sim. Mas fica mais um reforço. E esse cara ali, o outro pesquisador, Nick Redfern, ele é um pesquisador inglês e o foco de pesquisa dele é muito essa questão governamental, agência e pá. E aquela história de Collins Elite, Elite Collins, que é justamente aquela parte do governo americano, do pessoal de defesa, de inteligência, que interpreta o fenômeno como questão de demônios e anjos. Quem trouxe isso, principalmente, popularizou essa ideia, foi esse cara, o Nick Redfern. E ele é um dos que fala que, olha, esse caso do Vilas Boas aí foi uma ação do MKUltra. Mais um. Nick Redfern, queremos você aqui, hein? Olha lá. Olha, imagina. Agora não duvide mais nada. Não descarto essa possibilidade, cara. Não descarto mais nada. Não descarto mais nada. Próxima entrevista com o Vini Júnior. Achei que era o... Ai, me fugiu o nome agora. Sandro Hiroshi? Isso, achei que era o Sandro Hiroshi. Tem que aparecer. Pronto. Sandro Hiroshi ganhou o espaço do Vallée, então. Passou do episódio 100, a gente não fala mais Jacques Vallée nos episódios. É Sandro Hiroshi. Bateu o cartão aqui. Chegar no episódio 200, a gente faz um episódio sobre o Sandro Hiroshi. Toda vez que a gente fala agora Sandro Hiroshi, vai aparecer o Toast aqui agora. Toast com ele do lado aqui. Bom, aí o que corrobora? Então, no fim de tudo, fica aquelas perguntas. Vilas Boas realmente aconteceu, mas tenha sido explorado e manipulado por uma inteligência, ou melhor, né, por uma agência humana, e se parte da experiência dele foi real e outra parte implantada, né? E a verdade pode estar em olha aí, meu caro Eduardo Oliveira, em camadas. Em várias camadas. Né? Um fenômeno autêntico, pode ser uma junção das duas coisas. Né? Realmente aconteceu um fenômeno, uma situação foge. Aí a gente, né, colocando ali mais teoria da conspiração em cima. Existem raças alienígenas que trabalham em conjunto com os seres humanos. Tá aí. Tá aí. Caramba. Foi feito um processo, uma coisa que foi feita em conjunto ali. Tem história que fala isso, hein? Sim. Então. Isso foi de 0 a 100 muito rápido, cara. Entendeu? Você tem ali o Travis Walton, que ele fala exatamente isso. A abdução do Travis Walton, ele fala que ele foi interrogado por alienígenas e humanos. Tem aquela história do famoso Tratado de Greada. Eu adoro esse nome, Greada. Rapaz, Greada parece muito que assim, sabe? Tipo, você sujou a cueca. Tratado de Greada que teria sido Dei uma greada aqui. Agora que teria sido feito em...
Hã? Tratado de Greada teria sido feito em... Ah, não lembro, velho. Agora eu me perdi. Tratado de Greada teria sido feito ali no meados da década de 60. Ah, tá. Eu achei que era o local. Com o... Chamado Greada. Quem que é o presidente naquela época que é sempre ligado com ufologia? Vamos ver aqui. Todos. Não, Todos os presidentes americanos são ligados com ufologia. antes do... O Eisenhower. O Eisenhower teria feito junto o Tratado de Greada. E foi nessa época aí do Vilas Boas. Tem toda uma história ali, né? Agora a gente tá no puro caldo da conspiração, mas dane-se já, né? Dane-se. Tem toda uma história que o Dwight Eisenhower, ele ficou desaparecido, sumido por 3 dias. E que nesse período aí ele teria sido levado para um encontro com seres de outro planeta. Isso teria acontecido no deserto do Novo México. O Novo México, o Roswell é no Novo México, se não me engano, né? Sim. E em 1954. Tipo, 3 anos antes aí dessa questão do Vilas Boas aí. E esse Tratado de Greada, não sei porque que tem esse nome, vou pesquisar depois, não me lembro. Mas que seria, bom, um tratado, um acordo. Olha, tipo, a gente vai fazer tal coisa, a gente libera vocês fazer isso, papapá. Rola essa história também aí. Comprovação nenhuma, mas tem essa história aí também. Bom, encaminhando-nos, moços, pro fim dessa história toda muito doida aqui. O Antônio Vilas Boas, ele viveu, né, discretamente até o fim da vida, né, convicto do que ele tinha visto. Ele nunca alterou a história dele, ele contou sempre a mesma versão. E nunca, como a gente já citou algumas vezes, nunca buscou fama através disso. O Bosco Nedeljkovic, ele desapareceu dos registros. E é muito difícil encontrar informações sobre esse cara. Você vai encontrar informações sobre ele, como falei, em alguns documentos ali da CIA. Ou então em notas de pesquisadores, entrevistas com ele e tal. Mas a própria origem dele, data de nascimento, essas coisas, não se sabe. Esse sobrenome dele, Nedeljkovic, é de origem eslava. Então suspeitam que ele era sérvio, croata ou montenegrino, né? Ali da região dos Balcãs. Que ele teria nascido ali entre 1910 e 1920 e emigrado para os Estados Unidos. Então ele não era nem americano. Mas a história dele em si é um grande ponto de interrogação, tanto antes quanto depois. Existem alguns pontos de convergência, né, que os pesquisadores encontram entre o Antônio Vilas Boas e o Bosco Nedeljkovic. Ambos acreditavam ter sido testemunhas de algo maior do que si mesmos. O Bosco Nedeljkovic, como a própria Operação Mirage falando. Um contato, seja ele cósmico ou humano, que revelou o quanto nossa percepção pode ser manipulada. O caso Vilas Boas, ele continua sendo um dos mais bem documentados da história da ufologia brasileira, foi muito estudado por muitos pesquisadores, mas talvez mais do que uma história sobre extraterrestres, ele seja uma história sobre o poder de acreditar, a engenharia da crença, né? Que é uma forma de você dizer o que o MK Ultra fazia. Porque, no fim, o que define a realidade não é apenas o que vemos, mas o que somos levados a ver. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meus caros, o fenômeno ele pode ser real. Ou pode ser um espelho daquilo que mais tememos, nós mesmos. E se o contato foi fabricado, talvez a verdadeira inteligência que nos observa sempre tenha estado aqui.
Chegamos ao final do nosso episódio, tá aí, né? Depois do episódio com o Fábio Ramalho, do filme do Filho das Estrelas, contando a história do Vilas Boas. A gente ainda brinca ali com o Fábio Ramalho sobre um filme parte 2. Tá aí, ó. A continuação que ele queria tá na mão. Tem um roteiro pronto aí. Isso seria uma coisa interessante. Não é algo muito abordado, né? Tem muita gente até que se ofende quando fala disso. Né? De que o caso Vilas Boas, ele é um caso que... Canônico. Não é um caso canônico, né? Ele é um caso que é comum, é normal. Tem muita gente que se ofende com isso. Já vi muita gente ficar brava por causa disso aí. Mas, ufologia, né? Tudo pode ser, se quiser será. Considerações finais, meu caro Gustavo Cornaccioli? Cara, essa história do Vilas Boas é muito interessante. Eu fui conhecer essa história do Bosco Nedeljkovic só agora. Eu não vou dizer que eu acredito nela, mas eu depois de tudo que eu já vi a respeito de CIA, e não apenas dos Estados Unidos, mas que outras agências de inteligência, outros experimentos malucos que já existiram por aí, tem até hoje, tudo que são capazes de fazer, eu diria que eu não acredito, mas eu não duvido, entendeu? Eu não duvido que fariam isso. Por enquanto, eu sigo com a história do Vilas Boas. É a história que se solidificou, que ficou aí, entrou pra história mesmo, mas fica com essa nota de rodapé aí embaixo, né, no cantinho do livro. Eu falo, olha, pode ser isso aqui também. Não descarta a possibilidade. Meu caro Eduardo Oliveira? O Nedeljkovic chamou a atenção em 78. Eu não sei se ele ainda era, mas ele tinha sido intérprete e tradutor do Colégio Interamericano de Defesa, então já estava em outra função. E ele falou para o Rich Reynolds, que era um ufólogo americano, falou que nos anos 50 e 60 a CIA tinha feito essa operação Mirage e que ele tinha participado dessa operação com uma equipe de 9 pessoas que envolvia pessoal da CIA, um médico, pessoal da Marinha também, e eles usavam um helicóptero modificado no interior da América Latina para operações de guerra psicológica. Dentro desse helicóptero eles carregavam uma cabine metálica de 1,5 metro de comprimento com 1 metro de largura, e eles não sabiam, eles colocavam às vezes as pessoas lá dentro e não sabiam o que era feito com essas pessoas. Isso foi o que ele disse. Ele próprio faria parte dessa equipe, não foi algo que ele soube de comentários, até porque fofoca de agência de inteligência deve ser, enfim. Agora, eu acho que na minha cabeça fica a pergunta que eu fiz ali no meio. Quer dizer, então, que tudo que o cara disse é verdade, mas o cara não apresentou documento nenhum. Então a gente vai com a versão 100% do Vilas Boas. Não, mas também não, porque tem isso. Mas então, quer dizer, até onde vai a realidade dentro da história do Nedeljkovic? Entende? Será que tudo que o cara falou é verdade, ou que tudo que ele falou é mentira? Ou que é uma parte verdade, uma parte mentira? Até onde vai? Eu acho que esse é a grande pergunta que fica pra mim. Como o Guto falou, pode ter acontecido? Claro que pode ter acontecido. E vendo o que a gente viu no MK Ultra, super pode ter acontecido. Com certeza coisas desse tipo aconteceram, porque é bem na linha do MK Ultra. Agora, isso mostra também que, como vários casos clássicos da ufologia, de certa forma ele ainda não acabou. Porque mesmo décadas depois surgem elementos que fazem a gente repensar aquilo. E fazem a gente repensar esses próprios elementos, porque a gente não tem uma confirmação acerca deles próprios. Então a gente precisa repensar uma série de coisas. Então mesmo casos muito antigos, não necessariamente eles acabaram, eles não estão escritos por completo ainda. Então a história ainda pode mudar. Muito bem, então, meus caros, e fica aquela pergunta, né, para você responder também aí no final do episódio, nos comentários. Você acha que Vilas Boas foi abusado? Foi experiência de uma raça alienígena? Ou foi experiência da raça humana? Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.
mito aqui. Eu vou mito. puxar o mito aqui, Puxa então, essa ok? questão Vou puxar aí. o mito aqui, pô. É isso aí. Ô, meu mito, o impacto foi enorme. Olha só, diferente de outros casos aí, o Vilas Boas nunca quis fama com esse negócio de ET. Vamos normal, senão começa a dar pau. Ao contrário do que a gente vê em algumas situações.